Abra a tua Bíblia no livro de Provérbios 29, 18. Quem está acostumado em ver o versículo aqui no telão, quer dizer que nós encerramos esse assunto. Você vai ter que trazer Bíblia, abre seu aplicativo ou traz a sua Bíblia e nós vamos começar a restaurar essa cultura de abrir Bíblia. Provérbios 29, versículo 18. Provérbios 29, 18, ele diz assim. Quem abriu diz amém. Glória a Deus. Outra coisa legal é se a pessoa do seu lado tiver sem Bíblia, você oferece para ela. Legal isso, né? Faz tempo que a gente não ouve isso, né? Se a pessoa do seu lado tiver sem Bíblia, oferece. Eu me lembro que quando eu fui na igreja, quando eu me converti, Igreja Batista, primeira Igreja Batista de Suzano, eu fui visitar a igreja e eu me senti tão importante quando a pessoa veio e eu não entendia nada de Bíblia, né? A pessoa veio e entregou uma Bíblia para mim, eu fiquei olhando para a cara dela, tipo assim, abre tal, eu não sabia. E aí a pessoa abriu a Bíblia, eu me lembro que naquele dia a pessoa ficava abrindo a Bíblia para mim, porque o pastor falava versículo tal, e abria a Bíblia e eu perdido. E eu fiquei tão indignado naquela noite, acho que foi o primeiro ou segundo domingo que eu fui na igreja, que eu fui para minha casa, peguei a Bíblia e decorei os livros da Bíblia. Eu falei, eu vou decorar, eu não vou passar mais essa vergonha. Na outra semana eu estava lá e eu ganhei uma Bíblia na outra semana de uma pessoa da igreja. E aí eu tinha decorado assim a sequência da Bíblia para poder abrir, e eu ficava treinando em casa, abrir Bíblia rápido. Provérbios 29, 18 diz assim, aonde não há visão, em algumas traduções você vai encontrar revelação divina, mas aonde não há visão, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. Esse texto, eu tenho meditado nele já há algum tempo, porque o livro de Provérbios, ele nos dá algumas sacadas, que se nós entendermos, ela tem o poder de transformar a nossa vida. O texto diz claramente que aonde não há visão ou uma revelação divina, o povo se desvia, as coisas se perdem, são destruídas. Mas como é feliz aquele que guarda a lei. Sabe? Todos nós precisamos ter uma visão clara daquilo que Deus tem para nós. Sexta-feira, e eu repito, e isso foi repetido aqui exaustivamente, que o que é uma visão? A visão é a imagem de um futuro desejável, ou seja, a visão é aquilo que eu vejo a longo prazo. Não é a realidade de hoje, mas é a realidade que eu quero. Não é o que eu tenho hoje, mas é a realidade que eu quero ter. Visão é a capacidade que Deus nos dá de olhar para uma situação e aquilo nos move, aquilo nos direciona. Tanto que é o princípio básico da visão nossa. Se eu quero chegar lá atrás, eu não posso simplesmente sair de cabeça baixa andando. Primeiro eu tenho que ver, para depois começar a me movimentar. Quem já tentou andar num quarto escuro, num ambiente muito escuro, o que você fica? Tateando. É assim? Mas quando ilumina, opa, é aqui que eu quero. É ali. Primeiro você olha, é lá que eu chego. E tudo que Deus começa por meio de uma visão. Toda vez que Deus vai começar algo na vida de alguém na Bíblia, Deus começa por meio de uma visão. E assim foi com Abraão. Deus encheu o coração de Abraão de uma visão. Você vai ser pai de nação. Você vai ser alguém que vai tocar outras gerações. E Abraão se moveu e literalmente saiu da terra, andou
da terra dos seus pais, andou mais de 1.500 quilômetros naquela época, 4.000 anos atrás, no meio de um deserto, sabe, sem segurança natural nenhuma, só porque Deus deu uma visão. Nós temos o próprio José do Egito, jovem, menino, penúltimo filho de Jacó, um dos caçulas de uma família grande. E aí Deus dá um sonho para ele, uma visão, e ele conta esse sonho. E depois que ele conta esse sonho, muita coisa acontece, porque é assim também. Toda vez que Deus te dá uma visão, vai ter gente que vai concordar, vai gostar, mas tem gente que vai lutar contra. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Nós temos Moisés, que recebe uma visão que o povo seria liberto, a visão da sarça, tem uma experiência poderosa com Deus, e aí ele chega lá no Egito e aquele povo é liberto, e Deus dá a visão da terra prometida, faz o povo atravessar o deserto, abandonar a segurança do Egito para ir para o meio de um deserto, para confiar numa nuvem. Como isso? Visão. Você tem Abacuque, que deixa claro que a sua indignação ora, e aí ele fala, vou ficar aqui no meu posto de sentinela até que Deus me dê alguma palavra, e a Bíblia diz que Deus dá uma visão para ele, e ele falou, escreve a visão, deixa claro, deixa evidente, porque é ela que vai te mover, você precisa estar o tempo todo se conectando com ela para lembrar. Como diz o profeta Chorão, qual que é o profeta chorão? Jeremias. Jeremias capítulo 3, versículo 20, se não estiver enganado. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ou seja, quando eu tenho uma visão e aquilo está claro, tem alguma coisa, eu me conecto a ela, aquilo me motiva, aquilo que me encoraja, inclusive nos dias de angústias. É como um memorial. Por isso que Deus levantava memoriais para lembrar. Olha, essa semana eu coloquei em cima da minha mesa uma Bíblia. Estava guardada, é uma Bíblia que eu ganhei quando eu tinha 9 anos de idade. Eu ganhei essa Bíblia do meu avô estava com câncer. E meu avô chamou os filhos e conversou com os filhos, eu era muito criança. Mas eu creio por um propósito de Deus. Nós não éramos cristãos, evangélicos, não vim de uma família cristã, evangélica. Mas minha mãe chega em casa, quando vai voltar lá da casa do meu avô, e fala, teu avô mandou um presente para você, Ricardo. E eu não era o neto preferido, eu não era o mais conectado com meu avô, eu era o neto dele. Que ficava com ele de vez em quando assistindo Bang Bang, a italiana. Quem lembra disso é muito velho, né? Bang Bang, a italiana. É o que eu lembro com meu avô, comendo o que eu não comeria hoje, chouriço, aquela linguiça, lembro que ele comia muito, italiano. E a minha mãe chega em casa com uma Bíblia, falou, seu avô mandou te dar isso de presente. Eu guardei aquilo com 9 anos de idade. E interessante que era uma Bíblia evangélica. Você sabe que a Bíblia católica, ela tem os livros apócrifos, que são os livros não inspirados, 7 livros a mais. E meu avô não era católico, meu avô não era evangélico. E ele ganhou aquela Bíblia em 1936, tenho ela. E ele me deu em 85. E eu guardei aquilo na minha vida. Com 21, 22 eu me converti. E aí eu coloco como memorial, porque eu falo, só Deus para fazer um negócio desse. Quando a Bíblia diz que Deus nos escolhe desde o ventre da nossa mãe, né? Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Eu não tenho dúvida que eu sou escolhido do Senhor e que Deus havia um propósito eterno nessa eternidade, Ele me escolheu. E eu coloquei em cima da minha mesa, eu mandei reformar, a capinha mandei arrumar a capinha, pus bonitinho. E eu coloquei essa semana como memorial. Falei, vou deixar em cima da minha mesa. Toda vez que eu olhar para isso, eu vou lembrar, né? Tempos difíceis, tempos de angústia, tempos problemáticos.
Eu vou olhar e falar, isso aqui é o memorial, de falar, opa, Deus está no controle desse negócio. Deus planeja, Deus faz coisas que você não imagina. A visão, ela te dá uma clareza de propósito. A visão, ela é a ponte entre o presente e o futuro. Você, jovem, solteira, quando for casar, uma das coisas que você tem que avaliar e perguntar para o jovem rapaz, ou não tão jovem assim, seja quem for, é que se essa pessoa, qual é a visão dela? Qual é a sua visão para o futuro? Meu negócio aqui é jogar um videogame. Se eu vi um jovem dessa geração nova sendo entrevistada para emprego, e a moça falou, você saiu da escola e você não foi trabalhar? Não, eu tirei um ano sabático. Aí minha filha contando que é a modinha agora entre os jovens querer tirar um ano sabático, não fazer nada. Eu falei, meu filho, você já não faz nada no mesmo tempo. Eu falei, mais um. Mas a Bíblia fala que tem um ano sabático, sim. São 7 de 7. Quando terminar 7 ciclos de 7, ou seja, 49, no 50 você faz um ano sabático. Ano que vem, eu estou autorizado biblicamente a ter um tempo sabático. Depois que você fizer 7 temporadas de 7, aí você pode falar, vou tirar um ano sabático. Agora com 18 anos, sabático na tua cara. Trabalhar, vagabundo. Isso é conversa de vagabundo. Quem tem visão, cresce. Quem tem visão, avança. Quem tem visão, permanece. A visão é a capacidade de ver longe, ou mais longe que os seus olhos podem ver. Isso também pode ser traduzido como sonhar. A visão, ela traz isso ao seu coração. Ela te dá uma capacidade de você enxergar muito além do que seus olhos naturais enxergam. E o maior inimigo da visão é a incredulidade. A incredulidade, ela faz com que a nossa visão se torne tacanha, pequena. E a gente perde, por causa da incredulidade, a capacidade de enxergar. Ela muda a nossa visão. Quando nós olhamos o povo que estava no deserto, lá com Moisés, e foram espiar a terra, quando eles voltam, você percebe que a incredulidade transformou a visão deles, e eles falaram, aquela terra é impossível, não dá para entrar, há gigantes lá, há um povo lá, e nós somos como gafanhotos. Os caras viram o mar abrir, viram o fogo do céu, mas os caras estavam se enxergando como um inseto. Porque quando nos falta visão, a gente se apequena diante das circunstâncias. Quando nos falta visão, a gente fica tacanha. A gente se torna introvertido, intimidado. Porque a visão tira, a perda da visão tira isso, mas a visão te empodera. A visão tem essa capacidade de nos levar adiante, de passar circunstâncias, de entender que o presente pode estar sendo doloroso, mas o futuro vai ser bom. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, mas ele tem visão, certamente ele voltará carregando consigo seus molhos de alegria. O dia hoje não foi bom, mas quem tem visão diz amanhã vai ser melhor. O futuro é melhor. Quem está entendendo, diga amém. Sabe? Quando não há visão, o resultado é destruição e sofrimento. Por isso que o texto diz, aonde não há visão, o povo se desvia. Pessoas não seguem pessoas, pessoas seguem visão. Qual é a visão do teu casamento? Se não há, a tendência é o divórcio. O que é o divórcio? Nada mais é do que falta de visão, perdeu-se a perspectiva, não consegue mais ter perspectiva com o outro de um futuro, de algo, é isso. No sentido do divórcio é isso. Perdeu-se a perspectiva.
Porque famílias são destruídas porque não tem visão. Onde não há visão, o povo se desvia. Porque filhos se afastam porque não há visão. Porque às vezes filhos querem mais os outros do que os nós. Porque às vezes nós não estamos dando a visão correta para eles. Ou a visão que eles têm é errada. Parou para pensar nisso? Como é sério? Qual é a visão para a tua casa? Qual é a visão para a tua vida? Ah, na minha empresa não para ninguém quer trabalhar comigo. É claro, não tem visão. As pessoas seguem uma visão. Elas querem crescer, elas querem avançar, elas querem ter uma perspectiva. Se não está claro isso, e você é empresário, quero te dizer, está fadado ao fracasso. É fato. O homem sem visão, ele destrói a sua casa, seus negócios, sua igreja, sua nação. Nós estamos vendo, olha o que está acontecendo com a nossa nação. Olha os pés de burro que está lá, gente. Meu Deus do céu, fala nada com nada. Eu gostava muito no governo anterior. Na verdade, eu confesso a vocês que eu não parava muito para ouvir o presidente, não. Acho que ele foi um bom presidente, mas falou muita besteira também. Mas eu gostava, tinha um cara no governo dele, que aquilo, eu parava e eu ficava assistindo tudo que ele falava. E, inclusive, eu escutei algumas aulas dele de economia. O ministro da Economia, o Paulo Guedes. Cara, se eu ouvir aquele cara falar, te dava uma perspectiva. Para um dia, você que gosta disso. Assiste uma aula dele sobre economia. Ah, mas economia... Rapaz, o negócio é ficar doido. Eu tenho vontade de estudar economia por causa dele. Dava gosto. O cara te dava uma perspectiva de mundo, de época, que você fala, caramba, e tudo que ele falava, você via acontecendo, o cara tinha uma visão. E tanto é que o Brasil estava prosperando nesse sentido. Aí entrou o nosso ministro novo. Meu Deus. Tenho dó do Jefferson, que mexe com bolsa de valores, porque ele fica aqui comigo e fala assim, pastor, hoje o ministro vai falar, e se falar, a gente já sabe que a bolsa vai cair, porque é inacreditável. É só os caras abrir a boca, dispara no bolsa, a confusão. Por quê? Por que acontece essa bagunça no país? Falta de visão. Quando não há visão, o povo perece. Sabe, Moisés, ele tinha uma visão da terra prometida, ele tinha uma visão do deserto, e ele saiu contando essa visão, e essa visão foi motivando, e aquelas pessoas foram motivadas e envolvidas por uma visão. Foi por causa dessa visão que eles abriram mão do Egito e caminharam e viram o sobrenatural de Deus. Às vezes não estamos vivendo o sobrenatural de Deus, porque às vezes não estamos dando atenção para a visão que Deus tem nos dado. O que é fé? Já parou para pensar? Fé é também imaginação. Fé é uma imaginação, é você ter a capacidade de você enxergar algo que ainda não existe. Hebreus 11. A fé, ela parte do pressuposto que eu já vivo, em alguma medida, dentro de mim, aquilo que ainda não aconteceu. Paul Yong-Shu, que sempre falou muito sobre fé, né? Principalmente no seu livro Quarta Dimensão, que eu indico que cada um possa ler esse livro. Ele fala muito isso, que você precisa, antes de vivenciar o milagre, você precisa gerar esse milagre dentro de você. Você precisa criar uma imagem desse milagre dentro de você. Você precisa visualizar isso muito claro. Claro. Porque fé é a imaginação. E o que é a imaginação? É a capacidade de você ter a imagem e a ação. É fé.
Eu me movo pela fé, eu faço pela fé. Eu tenho declarado isso, irmãos. Tem um terreno aqui de 8 mil metros, aqui na frente da igreja, vendendo. Eu tenho ido lá, já fui com a minha esposa, já fui com as minhas filhas. Eu tenho ido lá, eu entro de carro, eu entro lá e começo a orar. Falei, Deus, esse terreno é nosso. Mandei mensagem para o dono me falou o valor, mais de 3 milhões de reais. Quanto que eu tenho na conta hoje? Nada, mas Deus vai nos dar em nome de Jesus um certo momento. E se não for esse, vai ser outro, mas nós vamos ter. E eu já vejo. Eu visualizo, eu já fico pensando no prédio, já rascunhei desenho. Fico tendo ideia. Esses dias eu estava no parque com os meus sobrinhos, ali no lugar do parque, eu sonho em ter um prédio, na frente vai ter uma praça, e eu fiquei pensando, rapaz, isso aqui é interessante, um banco assim, o povo vir, um ambiente onde as pessoas possam desfrutar, não só no dia do culto, mas durante a semana. Fé. A nossa visão, ela vem dos nossos corações. E se o nosso coração estiver amargo, ressentido, invejoso, a lente do nosso coração se torna distorcida. Por isso que Provérbios 4:23 diz que sobre tudo que deve guardar, guarda o coração. Você precisa preservar o seu coração. Essa tem sido a minha oração. Deus, guarda meu coração, livra meu coração da amargura, da inveja, do engano. Por quê? Para não distorcer essa visão. Mas quando você tem uma visão, um telescópio, você consegue ver longe. Marte, Júpiter, Saturno estão a milhões de quilômetros, mas se você pegar um telescópio bom, esse é meu sonho de consumo, você olha lá, você vê os anéis de Saturno, você vê com clareza. Se você pegar um microscópio, que é uma lente focada, você consegue ver coisas que no olho humano naturalmente não consegue. Mas quando você tem um coração machucado, ofendido, magoado, ressentido, invejoso, a sua lente começa a ficar distorcida. E aí você perde a capacidade de ver direito. Aí você perde a perspectiva. Por isso que deve guardar o coração, proteger o coração, não permitir. E se caso acontecer, ore a Deus para que cure teu coração, para que sare teu coração, para que você volte a ver. Quem tem visão está em um ponto alto, e aí ele passa a ter uma perspectiva diferente. Por isso que o livro de Efésios, capítulo 2, abre lá comigo Efésios 2, rapidamente. Evangelho não, né? Carta aos Efésios 2, no versículo 6 e 7, Paulo, ele escreve a seguinte situação, ele fala assim, quem abriu diz amém. Ele diz assim, Efésios capítulo 2, versículos 6 e 7, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Deus nos coloca numa posição de uma perspectiva diferente. Em Cristo Jesus, e o versículo 7, ele fala assim, para mostrar, para nos dar uma visão nas eras que hão de vir. Olha aqui que interessante. Já percebeu que sempre que Deus quer trabalhar com o homem, Ele coloca o homem numa posição para ter uma perspectiva diferente. Com Moisés, o que Deus fez? Sobe no monte. Sobe. Você vai ter uma perspectiva diferente. Você vai começar a ter uma visão. O que Deus fez com Abraão? Olha lá, olha até onde você vê, onde você tiver capacidade de enxergar. Olha para os céus. Sai da tenda. Começa a ter uma perspectiva diferente. Grande parte de situações que vivemos, às vezes, irmãos, é uma questão de perspectiva. Ou seja, aqui eu estou olhando. Por isso que às vezes é bom o conselho de quem está de fora, porque ele tem uma perspectiva diferente. E às vezes é uma questão de perspectiva, você só precisa mudar, às vezes, da onde você está enxergando aquilo. Quem está entendendo, diga amém.
É isso que Deus faz conosco. No nosso momento de incredulidade, de dificuldade, Deus muda a nossa perspectiva. Fala, cara, você não entendeu. Há algo maior, algo muito, muito mais. Não tem muito a ver com isso, mas tem a ver com todo. Livro de João, quando Deus quer trazer a revelação para João, capítulo 4, Deus fala assim, sobe para cá agora que eu vou te mostrar. Para que Deus nos revele e nos dê uma visão, Ele tem que mudar a nossa perspectiva. Quando Abacuque quer buscar uma revelação de Deus, ele fala, eu vou subir no meu posto de sentinela e eu vou ficar lá até ver. Por isso que esse tempo de jejum é importante para nós, é como se a gente estivesse subindo uma montanha, o jejum faz isso. O jejum, ele muda a nossa perspectiva, como nós percebemos e sentimos. Por isso que é importante jejuar. Eu acho interessante porque a promessa do livro de Joel é que os homens teriam visões. O enchimento do Espírito, o resultado de ser cheio do Espírito. Como que eu sei que alguém está cheio do Espírito? Ele passa a ter visão. Ele tem clareza. Ele enxerga. Ele consegue ver uma perspectiva de futuro. Ele consegue, aquilo motiva ele. Quem está entendendo, diga amém. Agora minha pergunta é, qual é a tua visão? Você precisa ter uma visão para as próximas 24 horas. Qual é a tua visão? Não sei, nem sei o que eu vou fazer amanhã então. Por isso que você se encontra perdido, porque você não tem planejamento nenhum, não tem uma visão clara daquilo que você vai fazer, como que você vai começar, como que você vai terminar. Qual é a sua visão para os próximos 5 anos? Qual a sua visão para os próximos 10 anos? E sabe qual é o problema? O problema é que a nossa escatologia às vezes é errada. Nós temos uma escatologia errada. Por quê? Toda vez, irmãos, é uma coisa que eu falo, meu Deus do céu, como o povo, o crente às vezes ele é, nem sei o nome, mas inocente. Começou a guerra. Agora Jesus vai voltar. Sempre aparece esse profeta de internet. Não, Jesus vai voltar, isso é uma preparação. Aí começou a guerra lá de Israel com Hamas. Não, agora é, porque Israel é o relógio do mundo, agora é guerra. Agora o Trump vai entrar, agora o Trump é o anticristo, agora vai. Aí o que é o problema de tem gente? Por que a escatologia está errada? Porque aí a pessoa começa a entrar na cabeça seguinte, ela perde perspectiva de futuro. Eu não vou fazer mais nada, eu não vou planejar mais nada, Jesus já vai voltar, vou ficar só aqui, só dando glória a Deus e aleluia. Vou montar um bunker em casa, vai ter um apocalipse zumbi. Acho que eu vou juntar umas comidas em lata e vou esperar um apocalipse zumbi. Essa é a escatologia errada. Por isso que o livro de Tessalonicenses, a primeira e a segunda carta, foram escritos por causa disso. Porque o povo estava achando que Jesus ia voltar ali. E eles tomaram a seguinte decisão: vamos parar aqui, vamos ficar aqui só adorando, tá bom, ninguém precisa trabalhar, planejar, viver, nada. Vamos ficar só aqui dando glória a Deus e aleluia. Escatologia errada. E agora eu vou começar a pregar. A visão. Por que ter visão é importante? Porque a visão escolhe quem serão seus amigos. Relacionamentos não são neutros. Se nós não tivermos um padrão, uma clareza em relação a relacionamentos, nós às vezes não caminhamos, porque Deus ele precisa trabalhar isso conosco. Sabia disso? Por que Deus manda Abraão sair da casa dele, da parentela? Porque às vezes aquele relacionamento, ele poderia ser um problema para aquilo que Deus tinha. Porque às vezes as pessoas que vivem na mediocridade, elas querem manter todo mundo na mediocridade. E às vezes Deus tem que nos tirar, quebrar algumas até relacionamentos, para que a gente entenda que aquilo não estava fazendo bem para nós. E às vezes, irmãos, ontem eu falei sobre maturidade. Ouça essa mensagem se você não veio. Sabe onde eu percebo tanta imaturidade nas pessoas? A maneira como elas se relacionam. Está cheio de adulto que parece que está no prézinho. Eu me lembro que no prézinho você fala, vamos ser amigo? Aí você põe o dedo assim. Vamos ser amigo. Dedinho.
criança de 5 anos normal, mas um velho barbado, mulher, sabe? Sem critério. Como que a mulher de Deus, uma mulher santa, uma mulher casada, tem amizade com um ímpio, que fica só falando besteira, que só trai, que só fala besteira, que isso e aquilo. Como que você consegue ter amizade? Você acha que isso não vai te influenciar? Não, é que eu gosto dela, ela é uma boa pessoa. Não estou dizendo que ela é ruim, mas estou dizendo que essa amizade não é saudável para você. Entendeu? Você toda elegante, santa, com uma mulher com aquelas roupas de academia que só Jesus na causa, e a pombagira naquilo. Relacionamentos não são neutros. Fazem-se inimigos aqueles que querem sabotar o propósito de Deus na nossa vida. Quando Jesus falou assim, eu vou para Jerusalém, Pedro, o parça de Jesus, você não vai! Qual que era o propósito? Qual que era a visão? E o que Pedro, parça de Jesus, falou? Você não vai! Qual que é a resposta de Jesus? Arreda-te, Satanás, sai para lá! Não vai afastar ou não eu do meu propósito? Poxa, Jesus, você pegou pesado. Faça inimigos aqueles que querem sabotar o propósito de Deus na nossa vida. Aquele que me tira dos caminhos do Senhor. Aquele que quer me afastar do projeto. Quando Deus quer abençoar você, Ele te dá amigos. Relacionamentos são fundamentais, todo mundo precisa ter. E você quer entender o que é bênção de Deus, é ter amigos. Sabe por quê? Porque uma coisa que eu percebi na minha vida, todas as minhas conexões certas te promovem. Conexões certas têm o poder de te levar para outro nível. Todas as vezes que eu dei um salto na minha vida, em algum momento foi por conta de uma conexão com alguém. Foi um relacionamento certo. E toda vez que eu quebrei a cara também, foi por causa de uma relação errada, uma conexão errada. Hoje é muito comum network. É a conexão. Você fala com um, daqui a pouco você te conecta com outro, que te conecta com outro. Quando você está vivendo algo, você fala assim, caramba, eu não imaginava isso. Por quê? Conexão. Conexões certas te promovem. Por isso que é importante nós sermos cuidadosos em nossos relacionamentos. Relacionamento que te afasta do teu pai e da tua mãe, pula fora, jovem. Ah, deixa para lá. Não, pula fora. Vai te quebrar. Ah, mas ele é legal, ele é meu amigo. Quero saber. Está atrapalhando aquilo que Deus tem para a minha vida. Não serve. Sabia disso? A visão, ela define a sua geografia. Por isso que Deus muda Moisés, muda Abraão. É assim que funciona. Segundo, a visão escolhe a sua biblioteca. A visão escolhe a sua biblioteca. Ou seja, se você lê ou não lê, primeiro. Mas eu queria mais além. Me diz o que você lê, me diz quem e o que você ouve, e me diz quem são seus amigos, e eu já consigo prever o seu futuro. Posso repetir? Me diz o que você lê, me diz quem e o que você ouve, e me diz quem são seus amigos, e eu já consigo prever o seu futuro. Como diz alguns coach, pega a visão.
A visão, ela escolhe os meus filmes, séries, o que eu assisto, meus podcasts. A visão faz isso. Eu gosto muito de assistir coisas que possam aprender alguma coisa. Às vezes, aos olhos naturais, ou para uma pessoa como ela, vai ser chata, mas pelo menos é um entretenimento que me edifica. Eu sempre imaginei dessa forma na vida. Eu vou ler algo que me edifica. Eu vou assistir algo que me edifica. Eu vou assistir um podcast que me edifica. Eu vou fazer algo que acrescenta, algo que eu aprenda, algo que me dê algum insight. Vou assistir Big Brother. Mano, o que você aprende com aquilo? O que acrescenta na tua vida um negócio desse? Está gastando tempo com besteira. A visão, terceiro e último, a visão escolhe a sua dieta. Eu disse aqui que a visão, ela escolhe quem são teus amigos. A visão escolhe quem são teus livros. E a visão escolhe a sua dieta. A visão, olha aqui para mim, preste muita atenção, ela disciplina a sua vida. Ela te dá empenho para você cuidar de você mesmo. Porque a pergunta é a seguinte: qual é a tua visão? Olha aqui para mim. Qual é a tua visão? Segunda pergunta: quanto tempo você precisa para cumprir essa visão? Então, você está se cuidando para isso? Não, rebento mesmo, o colesterol lá em cima, estou obeso, vai morrer antes, irmão. É fato, você não se cuida, tem dificuldade. E não é uma questão de só comer, a questão é disciplina. Se você não se autogerenciar, se você não se autogovernar, você não vai conseguir gerenciar e governar nada. Por isso que a disciplina é fundamental para nós. Por isso que eu disse que a disciplina, a visão disciplina a sua vida. Nós vamos começar um jejum, amanhã nós vamos começar um jejum. É difícil para quem não tem disciplina. É difícil para quem não tem visão. Eu não consigo jejuar, porque isso aqui, é que você não tem visão. Porque quem tem visão, ele se disciplina, porque ele entende o poder do jejum, o poder da disciplina. Sabe, a disciplina é autorregulamento, é autocontrole. A Bíblia diz que uma pessoa que não tem controle é uma pessoa que só faz besteira. Nós precisamos ter autocontrole. Nós precisamos ser disciplinados, e por isso a prática do jejum, porque o jejum ele é justamente isso, ele disciplina a nossa carne, ele disciplina nossas vontades. A Bíblia diz no livro de Tiago que quem controla a língua dominou tudo. Faz jejum de palavra também. Aprenda a ter controle. Tem gente descontrolada fazendo muita besteira. É o que eu disse, uma pessoa sem visão, ela só traz estrago. E o que é uma pessoa sem visão? Uma pessoa descontrolada, sem direção, sem propósito. A disciplina, ela faz isso, ela traz esse autogestão. Primeira coisa que você precisa liderar, se você quer ser um líder eficiente na sua vida, você precisa liderar a si mesmo. Você precisa se autoliderar. Por isso que a dieta é importante, porque ela fala de um instinto poderoso sobre nós. Quem consegue controlar isso e dizer não para isso, consegue controlar muita coisa, consegue controlar seus instintos sexuais. Um jovem solteiro, e deixa eu explicar para o jovem, se você não consegue controlar os seus instintos sexuais antes de casar, quem diz que você vai controlar depois que você estiver casado e aparecer a pombagira perto de você?
ou o pombo giro. Você entende que não é uma questão de ter uma relação sexual, que é muito mais profundo que isso? Eu não consigo, não, vamos fazer antes, vamos fazer, não tem problema, porque depois a gente casa, resolve tudo, está casadinho, quero te dizer, se o cara, deixa eu falar para a menina, se o cara não consegue controlar o que ele tem dentro das calças antes de casar, depois de casado ele não vai controlar. Isso é princípio, controla aí, meu irmão. A disciplina faz isso. A cultura da disciplina é a cultura dos grandes. Você nunca vai encontrar alguém grande, alguém bem-sucedido que não foi disciplinado. Às vezes a gente olha para pessoas grandes e bem-sucedidas e a gente fica imaginando que aquilo foi um acaso. Não foi. É resultado de gente muito disciplinada. Michael Jordan fala que todo mundo chamava ele de gênio. Ele era disciplinado. Eu gostei daquele documentário do time de basquete americano das Olimpíadas. Eu não me lembro o nome desse comentário. O documentário está na internet. E os caras foram convocados, os caras é o Dream Team, os caras é tudo poderoso, os melhores do mundo. E aí os caras foram lá, acho que para o Japão, sei lá onde eles estavam. E aí os caras só tranquilo, no hotel, indo para a noitada, tal. E aí eles estavam chegando de madrugada, eles contando que estavam tudo relaxado, porque eles se achavam os poderosos, mas só tomando chumbada, só perdendo, só se arrebentando, não ganhavam uma Olimpíada. Aí, os caras chegando 4, 5 horas da manhã da noitada no hotel, quando eles encontram o Kobe Bryant. Falou, de onde você está vindo? Ele falou, não, estou vindo do meu quarto. Mas o que você vai fazer? Vou treinar. Essa hora, eu treino amanhã, 9h30 da manhã. Não, começar cedo. E ele falaram que ele vira esse cara, eles ficaram constrangidos. Pois o que o cara apresentava na quadra, aí eles constrangidos, e eles falam que aquilo constrangeu. O que é uma liderança, né? A liderança é pelo exemplo, não tem jeito. E aí, conta que eles começaram a treinar e arrebentaram. Disciplina. O cara é bom pra caramba, disciplinado. É gente que está ali todos os dias, goste ou não goste, fazendo o que precisa ser feito. A disciplina é a habilidade de fazer algo que você deve fazer, mesmo quando você não sente vontade. Isso é disciplina. Cara, deixa eu falar uma coisa, meus devocionais, a grande maioria deles, eu não estou com vontade de fazer devocional, não. Grande parte das vezes que eu vou orar, não estou com vontade de orar. Grande parte das vezes que eu vou ler Bíblia, eu não estou com vontade de ler Bíblia, mas eu sei que é necessário para mim. Eu sei que é importante para mim. Eu sei que aquilo que é o essencial para a minha vida. Você acha que eu gosto de jejuar? Claro que não, eu gosto de comer. Tem uma coisa que eu gosto, é comida. Gosto de arroz, feijão e ovo. Gosto de qualquer coisa. Não qualquer coisa, mas boa parte delas que seja comida. Sabe? O texto diz, como é feliz quem obedece à lei. Provérbios 28 que nós lemos, a parte B do livro. O que são as leis? As leis são restrições, porque as restrições nos protegem. Quem não tem visão está perdido, está sem direção, está descontrolado. Mas quem tem visão, ele é feliz porque ele sabe que ele tem limites. Deixa eu te falar uma coisa, pecado não é uma palavra religiosa, pecado é a quebra da lei. E o louvor pode subir, por favor. O Senhor, nesses dias, Ele está nos chamando e nos dando uma visão. Nós temos uma visão como igreja, como propósito, e nós somos obedientes àquilo que Deus tem nos dado.
É ela que nos move. É ela que nos direciona, é ela que nos impulsiona. É ela que nos mantém apaixonados. Não é a circunstância do dia a dia, porque o dia a dia é que tem dias bons e dias ruins. É como todas as áreas da nossa vida. Mas o Senhor também quer derramar uma visão sobre a tua vida. O Senhor tem nos dado uma palavra nesse final de semana, que Deus estaria abrindo os olhos das pessoas.